Estamos de volta com o nosso BH Todo Dia e tempo passa, o tempo voa, esse é o último bloco, mas você vai continuar ligado com a gente, sabe onde? Sempre na internet, nas redes sociais, no nosso Instagram. Lá no Instagram do canal Viver Brasil tem vários momentos deste programa e de outros. São os famosos shorts, né? Os cortes. E aí você vai lá, confere, curte, compartilha e por aí vai, tá bom? Canal Viver Brasil. E tem o meu Instagram também, vamos lá pra gente se conhecer um pouco melhor? É @elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. Combinado? Muito bem. É muito bom. É muito bom, velho. Nós estamos muito bem. Você já era fã, eu fiquei fã agora, assim, não quero largar ele mais. Não, tamo junto, gente. Muito legal. E eu tava contando essa história, né, do azulejo no centro da cidade, no apartamento onde eu fui criado, dos meus pais. E o azulejo na cozinha. Então, olha que coisa, até o teto. E aí, quando a gente ficou sabendo dessa história, porque era o único apartamento no prédio que tinha isso, e aí acabou a história rodando. Meu pai, nordestino, tinha ido ao Maranhão, e no Maranhão ele viu isso. E falou, poxa, eu vou levar para lá para facilitar para limpar. E aí a gente tem até hoje esse azulejo no teto. Isso é uma coisa muito incomum, assim? No teto, né? No teto. Numa casa? Já vi, mas não é comum. Mas você me fez lembrar de uma coisa. Foi no começo do ano passado. Eu fui convidado para ir lá em São Luís, porque eles estão criando o Museu Nacional do Azulejo. Que legal. De São Luís. E lá é uma referência, né? E o grupo que está tomando a frente disso, sim, espetacular, está com um acervo absurdamente rico. Vai funcionar num palacete, está sendo todo restaurado. Então, voltando a falar de Portugal e Lisboa, que lá tem o Museu Nacional do Azulejo, que inclusive o presidente desse museu estava nesse encontro, teremos aqui no Brasil agora o nosso Museu do Azulejo em São Luís. E o azulejo brasileiro, né? Aí tem os europeus, os mais antigos, né? Do período colonial, período imperial, os europeus, portugueses, e a partir de um ponto, o nosso. Então, e lá tem azulejo assim. Nós temos o Museu dos Azulejos aqui em Belo Horizonte, não tem? Aquele cemitério dos azulejos. A gente tem cemitérios, museus e afins. É muito passo legal. Por vários, olha, eles são na Pedro II. Pedro II, isso. A grande maioria da Pedro II. Exatamente, eu sempre passo ali. Eu também. E é Você acha coisas diferentes ali ou não? É muito difícil? Não, acho sim. Acha? Sim. Porque eles têm lá uma reposição para peças que existiram em algum momento da vida, né? Todos no Brasil. Cara. Não é muito barato, incrivelmente, né? E tem alguns, porque eu moro numa casa mais antiga, então tem um banheiro que eu chamo de vintage, que foi o único que eu realmente não quis reformar. Eu quis manter ali a alma da casa. E tanto que é difícil, de certas décadas, a gente arrumar o azulejo para repor. Demais. É muito, tem precisa de décadas que parece que pula. isso Tipo assim, aquilo mesmo. ali foi... usaram Mas tanto tem que uma não coisa tem. interessante que eu acho é o seguinte, tem a azulejaria artística, né, que ela está muito mais ligada à integração, à arquitetura, como a arte, o Altos Bucão, o Portinari, o Bolemax, mas tem também os azulejos decorativos que ficavam de revestimento para dentro de casa. E esses, apesar de não carregar uma atmosfera artística, um caráter artístico forte, ele tem uma questão de identidade, de estética de uma época que guarda De uma época tempo. inteira. E eu acho um crime, todo mundo é livre para fazer o que quiser, ou quase tudo. Mas gente que tira esses azulejos antigos dos anos 70, dos anos 60 ou até 80. Tira na marreta quebrando. Na marreta quebrando. E coloca um porcelanato sem ver nada contra o porcelanato, tem ótimos e tal, mas coloca Mas uma não tem coisa tanta assim, vida, né? Memória que acaba. afetiva, né? Então essas casas que a gente vê nesses bairros, a gente falou muito de Carlos Prates e Bonfim, Santo André. Tem azulejos Tem ali. azulejos dentro dessas residências que Você é são meio um caçador de pérolas, azulejo, né? Aí meu olho está treinado, né? Passou na veia, eu guardo, tenho esse tipo de memória mesmo. Claro, que é claro. muito... E no Mercado Central, por exemplo. Tem azulejo ali? Nas Na entradas, você nunca entrada, reparou? todas as Não, entradas. nunca reparei. Todas têm. Olha só, cara. Todas. Você já reparou, não Mas lembro agora. Mas eu não tenho esse olhar treinado. E ele tem a sei. maçãzinha desenhada. É isso, que é logo. Pano de prato, você tem em casa? Pois eu adoro pano de prato. Pano de prato. Vamos falar disso. Como é que alguém... Tudo bem a gente gostar de pano de prato, mas você se especializou em pano de prato. Como é que, Virei uma como é que foi vendedora isso? de pano de prato. Então, foi na pandemia, dona de casa, e aí eu tinha uma implicância com meus panos de prato. Primeiro que, cara, é cada um de um jeito, cada um de uma cor, que você vai ganhando, né, da sogra, da cunhada, né? Que o pano de prato,
pro mineiro, ele sempre foi um presente, né? Você vai na casa de alguém, você levava uma flor, um pão de prato, né? E um presente útil, né? Super. Na hora do aperto, você precisa de um pão de prato. Ninguém vive sem pão de prato, né? Mas essa confusão mesmo, né? A gente ganha aí era aquela confusão. diferente, né? E aí os bonitos não enxugavam e os feios, quando as visitas chegavam, a gente escondia, né? E eu falava, não é possível. Aí um belo dia, eu falo que foi meio que uma inspiração mesmo, assim. Perfeito. Eu tinha começado a fazer yoga, que era uma coisa que eu não fazia. Aí um belo dia, numa meditação, sabe quando vem a ideia? Que legal. Se eu tenho tanta implicância, por que eu não faço? Né? E eu não sabia nada, eu não sabia o que era uma barrinha. Nossa, você não costurava nada? Não, eu sigo sem costurar ainda. Mas eu tinha que aprender a fazer para poder até pedir para uma outra pessoa fazer, né? Porque se você não sabe, você não sabe nem mandar. Aí a minha cunhada, que é uma super costureira, Joaninha, me ajuda. Joaninha me ensinou a cortar tecido, a medir tecido mentalmente para você saber quanto que você vai comprar e tal. E eu comecei a amar o processo. Aí fiz 40, 20, 40, fiz 100, 20, 100, fiz 1000, 20, 1000. Gente, tô aí. Que mundo todo, né? O mundo inteiro. Menos a Groenlândia, por enquanto. É mesmo? É, porque tem mineiro no mundo inteiro, né? Mas tá complicado agora, tá difícil. E virou uma coisa na pandemia que o pão de prato que eu mais vendi foi o Saudade Doce. Porque as pessoas não podiam se ver. Então começaram a usar pão de prato lá nessa época para o aniversário da avó, da não sei o quê. Sim. Aí eu comecei com 8 modelos, hoje eu tenho mais de 30 modelos de panos. Que loucura. Então, assim, o Saudade Doce, no auge da pandemia, virou um presente uma ideal. Febre, né? Uma febre. E todo mundo queria o Saudade Doce. Aí veio a reda, vem todas essas expressões que são nossas e que foi pro pano. O tecido do pano de prato não é qualquer tecido, né? Não é qualquer tecido, eu não conto de onde ele vem, nem Não, sou tortura. tudo bem. Mas quais as características que ele tem que ter? Um bom pano de prato? É o tamanho, ele é um pano de prato 50 por 70. Tá, não pode ser nem muito grande. E nem... Ele é grande pro padrão de pano de Isso. prato que existia até então. Tá. E é um tecido bom, é um tecido que enxuga. Ele é 100% algodão. Tá. Mas ele tem que secar rápido também. E ele seca rápido também. É? É uma fábrica em Minas, é tudo mineiro. Quase você falou, hein? 100% mineiro, não posso falar. Esse é o único segredo que eu acho que eu consigo guardar na vida. Você precisa guardar esse segredo. Esse eu preciso, que eu não guardo de ninguém, nem dos outros, mas esse eu preciso. E aí o pano é bom, sabe assim? Tá. Eu precisava de um tecido bom. Agora, geralmente, não sei, né? Eu vejo e tenho muito pano de prato branco. A tendência é essa mesma ou não? Hoje as pessoas procuram cores diferentes? A pano de prato, eu quis fazer branco, porque quando a gente começa a criar... Eu nunca tinha criado uma marca, né, gente? Nunca tinha sido dona do meu próprio negócio. E aí eu pensei muito nas coisas que eu escutava da época do meu avô, que mineiro é muito preto no branco, mineiro é muito correto, se ele falou, tá falado. E eu meio que me inspirei nisso para fazer o pano branco, sempre silcado de preto. Os meus pano de prato, é o que a pano de prato vende. Hoje em dia também... Nessa ideia do preto no branco, coisa do mineiro. Pra mostrar que é verdade. Eu ia falar que é outra coisa, mas... Estamos quase terminando o programa e ela já está no preto. Olha aqui a roupa dela, olha a roupa. Bom, mas aí você estava preto no branco, mas as pessoas querem outras cores então, também. Hoje em dia, a pano de prato agora vai fazer 5 anos, né, em outubro. E aí, o que eu me especializei também? A fazer o pano de prato dos outros. Tipo... Você tem uma empresa, você quer fazer um brinde? Isso. Vamos fazer pano de prato. Já fiz de noiva, já fiz de pedido de noiva? casamento. Já. Caramba! Pra sair daquele presente do padrinho que você sempre dava a mesma coisa, dá pano de prato com a data ou com o convite. Fica a dica aí, gente. Me procura. Gente, você Noivas, é muito atrevida. me procurem. Que barato isso. Porque sair do quadrado, né? E todo mundo gosta de ganhar pano de prato, gente. Não tem uma pessoa que outro dia já Não, falou, presente não útil. gostei. Entendeu? É bom. Ele é útil, mas ele pode ser um pouco mais delicado, né? Acho que a Pode. ideia é essa sua, né? E carregar o mineirês é dos prazeres que eu tive na vida, né? Que eu tenho na vida agora. Porque a gente carrega uma cultura, a gente carrega o nosso jeitinho de falar, tem coisas que só a gente entende. Não é um mineirês inteiro em Minas Gerais. Cada região tem o seu mineirês. Perfeito. O manoteira, eu adoro essa palavra. Manoteira é BH. Manoteira não é do interior de Minas. Quando você solta o interior, o povo vai pra você. Que isso? Então, eu fui aprendendo muita coisa também. O que é
do sul, o que é do norte, né?